A deputada daqui a pouco vai falar com a gente, está confirmado agora, né? Alguns minutos aí, é só ela se posicionar lá e a gente vai ouvi-la sobre essa possível greve, pelo menos anunciada, ameaçada, dos professores contra o início das aulas, como o governador quer. Eu fiquei um pouco desligado esses dias, mas pelo que soube, ele não deixou, não voltou na ideia de. Para ele, a aula volta, né, Roberto? Depois Só prorrogou aí. Depois daquela fase que ele colocou o estado inteiro em laranja e vermelho, Décio, a intenção era começar as aulas em 1º de fevereiro, já agora, tá? Ele acabou empurrando por mais uma semana, para o dia 8 de fevereiro, o início das aulas. De momento, ele falava que deveria ser presencial, todos os alunos presenciais, e ser obrigatório. Voltou atrás, já deixou à disposição. Os pais que quiserem mandar os filhos para a escola poderão mandar, ou não, se estiver ainda na fase laranja ou na fase vermelha, Décio. Você mandaria? Não. Você que está ouvindo aí, telespectadores e ouvintes, vocês mandariam seus filhos numa circunstância como essa? Tudo bem que agora ficou facultativo, não mais obrigatório a presencial, né? A aula presencial do seu filho, mas já que é facultativo, você pode mandar. Você mandaria seu filho para a escola? Eu creio que boa parte dos pais, diante do momento, ainda mais nessa circunstância, não mandaria. Do mesmo modo que os professores também relutam em voltar às aulas numa situação presencial, porque aí o professor, a situação é um pouco diferente. Posso estar errado, a deputada pode me corrigir, já que ela está com a gente, e ela pode me corrigir. Porque assim, de um lado você tem o pai do aluno, que é facultativo, então ele manda ou não manda. Mas, como alguém poderá mandar, o professor tem que estar lá, ele presencial. Então, não é facultativo para o professor. E eles dizem, olha, se nós não temos, se nós passamos a ser linha de frente, e é verdade, tá, você não está no universo lá dos doentes, como os médicos. Mas você passa a ter uma exposição que vira linha de frente também, ué. Uhum. Né? Então, aí, e não é facultativo nesse caso para o professor, ele tem que voltar mesmo. E isso não está repercutindo bem junto aos professores, melhor que ela própria diga a respeito. A Bebel, como é conhecida, mas é Maria Isabel Azevedo Noronha, que é presidente da PEUESP. A PEUESP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e também deputada estadual. Bom dia, Bebel. Bom dia, satisfação estar falando com você. E num assunto que ele é íngreme, né? Porque coloca de um lado o professor e do outro pais e alunos, para resolver um problema que, na minha opinião, tem que ter muita responsabilidade. Que não é um problema de, às vezes é a campanha salarial do professor, nós vamos fazer greve, não é isso, né? São vidas que estão em jogo, é isso que está em questão. E é uma responsabilidade muito grande. Então, nesses termos, eu estou vendo aí a polêmica e muito bem estabelecida, colocada para você, para a população pensar, uma situação, né, colocando de forma optativa, não é obrigado, mas o professor tem que estar lá para oferecer, para receber ou não os alunos, se eles forem ou não, né? Então, coloca a vida do professor em risco. Aí você fala, mas por que coloca? Se será, nem todos foram, mas não é uma questão de nem todos irem. É que quando a gente abre a escola, né, quando nós voltamos às aulas, não é só a sala de aula que vai abrir, mas tem que ter a nutrição, portanto a cozinha tem que estar aberta, né, tem que ter alimentação das crianças, né? Então é um conjunto de serviços, são várias interfaces que vai levar hoje um ambiente de 3 milhões, estou falando pela rede estadual, né? E 700 mil alunos para 12 milhões, né? Por quê? Porque no mínimo são 4 por semana, por família. E se você multiplica isso, diminuindo ou aumentando, põe uma média de 12. Mas se você somar a rede municipal e a rede estadual, dá quase 9 milhões, entendeu? De professores e alunos. Então é algo muito, que tem que ser muito bem pensado pelos gestores públicos.
Estou sabendo que em Araraquara o prefeito Adalto, aliás, em Matão, o prefeito Adalto jogou para março, o que, na minha opinião, é uma posição acertada. Vamos ver até lá. Você não pode tomar uma decisão de 2 semanas para frente, como está dizendo, é 1º de fevereiro, 1º de 8 de março, como fez agora no tal do recuo, né? 8 de março não alivia em nada. Qual é a segurança que nós vamos garantir, sanitária, que nós vamos garantir, por exemplo, nós vamos conseguir diminuir o número de mortos que aumenta no Estado, o número de acometidos pela doença. Eu não acredito que em 2 semanas nós vamos ter o controle da doença, porque isso é o central. Mas mais que o controle, né? Parar com essa brigaiada, se São Paulo ou se Brasília. A vacina nós temos que lutar para que tenha vacinação. Porque se tiver a vacinação, por exemplo, o ideal, é claro, não é como está agora, 2 milhões no lugar. Isso eu considero a vitória da vacina, considero acertado ir atrás, mas considero mais que isso. Considero ter um número adequado para que pelo menos mais de 50% da população seja vacinada, para que a gente consiga ter o controle. Por exemplo, nós vamos perceber isso após a vacinação e imunização, por exemplo, no uso dos hospitais, porque vai colapsar tudo. Está em colapso, né? Quando você fala, olha, quase todas as regiões do estado está 60%, 70%, isso é um quadro preocupante. Isso não é qualquer coisa, pouca coisa. Né? Foram muitas as decisões de governos de todas as esferas que eram coisas para a galera. Não era questão de atos de alguém que fosse absolutamente responsável na função que está. Era coisa feita para a galera. O que eu quero dizer com isso? Decisões que atendiam uma demanda eleitoral, vamos dizer assim. Né? Nós sabemos que tem uma campanha eleitoral mais que explícita aí, colocada já muito precocemente das eleições do ano que vem. E aí, por conta disso, muitas decisões são, como eu disse, assim, é pra galera. Decidiu pra galera, ou pra uma parte da galera aplaudir e tal, coisas assim. E não é isso. Assustador disso tudo é saber que o governador de São Paulo tem pleno conhecimento dos problemas todos, das consequências todas, de atos, e tem cobrado isso da população nas suas decisões, claro. Ele decide lá no sentido de cobrar posturas, atitudes da população de enfrentamento. De repente, num ato dele, ele diz assim, sabe, abre as portas pro Covid. Eu não entendo parece uma coisa bipolar, deputada. Não, é bipolar e é uma coisa assim, desmedida, porque eu fico pensando, meu Deus, ele cerra as portas, endurece, depois cede tudo, né? Inclusive não volta às aulas. Volta às aulas foi a última a voltar atrás, foi o último, foi a última ação que ele teve de volta para trás. Ele foi, na verdade, endurecendo, e a volta às aulas quando não deu mais, quando a equipe, que eu considero Dimas Covas, colocou claramente isso, aí ele teve que voltar atrás. E nós tivemos também na Secretaria da Educação na semana passada, né? Nós não vamos voltar, viu? Essa é uma posição, tivemos um Conselho Estadual de Representantes, estamos fazendo uma coisa que ela é necessária, que é consultar a população, consultar os pais, né? Porque os pais, eles têm clareza da importância, sim. Eu tenho clareza da importância da escola para os alunos, para os estudantes, a importância do espaço escolar. Mas esse não é o momento de discutir, de
de colocar isso como se fosse tudo tivesse acontecendo direitinho, tivesse na perfeita normalidade. Tá, na anormalidade. É anormal uma criança, ou é anormal ter escolas abertas como se nada tivesse acontecendo. Peguemos aí os estudos do Reino Unido, né? O Boris Johnson fez a volta às aulas acontecer na primeira onda de pandemia. Quando começou a segunda onda da pandemia, ele foi desautorizado pela comunidade científica, porque que disse o estudo? Que a segunda onda foi então resultado da volta apressada às aulas e aulas e mais que triplicou o número de casos em Londres, né? Então, eu acho que a gente também tem que ver todas as pesquisas, estudar, né? Não é uma coisa de achismo, são certezas, né? E essa possível greve, ela está sendo mesmo organizada ou é uma expressão levada para a mídia como forma de intimidar o governador só? Não, eu não uso nada para intimidar, ela está sendo organizada sim, tá? Eu estou fazendo o papel que faria em qualquer momento em que você busca como é que eu falo, o diálogo, você busca forma. Veja bem, a POS fez um estudo ano passado e demonstrou, não tem condições de volta sequer, tá? Para, por exemplo, do jeito que as escolas estão. Não tem. Nós não temos escolas arejadas, nós não temos escolas como é que eu falo? Não tem redoma, né? Não tem uma redoma para o professor, para os alunos. Não tem redoma. Então, como é que nós vamos fazer? Fica difícil assim. Tudo bem, eu acho que traduzindo isso que você está falando, qual é o pai? Eu vejo que a minha menina põe a máscara. Então, quando você vê a máscara, está no pescoço. Não sei o que, ela tem 11 anos. Mas tá bom, mas os maiores também fazem isso. Bebel, os professores têm EPIs? O governo do estado manda EPIs, nesse caso? Nada, que isso. Sai um bilhetinho mandando para os pais mandarem. Vocês vão para a linha de frente, o médico vai com EPIs, né? É claro que são situações, locais diferentes. E aí fui questionada, viu, querido, que, por exemplo, não foi uma questão de egoísmo, viu? É que assim, se o professor está isolado, é uma coisa. Se o professor vai para a linha de frente, ele tem que estar na lista ou na fase de vacinação. Eu tenho isso claro. Eu fui colocar isso, quebraram o pau no ouvido. A sorte que nós fizemos um movimento nacional e colocaram. Não foi nem eu, não foi nem em São Paulo. O Ministério da Saúde colocou os professores, trabalhadores em educação, na primeira fase. Não tem a vacina, mas pelo menos está garantida. Quando tiver. Que os professores vão, né, entrar aí junto também numa primeira fase, que não dá para esperar abril, maio para poder imunizar, né, essa categoria que ela vai ter contato com aglomeração. É isso aí. Nós vamos para a linha de frente. Adalberto. Bebel, a Secretaria de Educação teme o crescimento de invasão escolar. Como que vocês vejam essa parte da Secretaria de Educação preocupada com a invasão escolar? Você acha que isso pode acontecer ou não? Já estava acontecendo antes da pandemia, por que está preocupado agora? Já estava acontecendo. Eu fui, senão, que o Ministério Público pedir para abrir cursos noturnos, né? Porque educação de jovens adultos são aqueles estudantes que não podem estudar em idade própria. Estou falando de uma especificidade, mas tudo bem. O que o governo está fazendo? Fechando o noturno. Fui para o Ministério Público e pedi para fazer a chamada ativa dos alunos, seja do noturno ou do diurno. Então, estava preocupado, mas não fazia a chamada ativa. Está preocupado agora? Vai fazer chamada ativa? Vai fazer chamada ativa porque ele disse que está preocupado. Como é a questão da depressão das crianças, né? Não dá para voltar porque as crianças estão deprimidas, né? Bom, a depressão a gente vem vivendo há um tempo, por conta das dificuldades todas sociais, a gente pedia equipes multidisciplinares nas salas de aula.
Quer dizer que a depressão é agora na pandemia. Mas e esses defensores da depressão, onde estavam no passado, que assistiam, que professores apanhavam, que os professores, se nós formos lá para o DPME, que é o Departamento Médico de Perícias Médicas, eles sofrem de depressão devido aí às más condições de trabalho, baixíssimo salário e a forma como os professores são tratados no estado de São Paulo. Então, quer dizer, tem que abrir porque os bares abrem. Não se justifica um erro com o outro. Quem falou que está certo o bar abrir? Entendeu? Então, são questões que não se sustentam cientificamente. Deputada, há um ditado popular que muitas vezes a autoridade cria uma dificuldade para oferecer depois uma facilidade, né? Isso é, ele cria um complicador para depois vir com a solução e posar de redentor, né? Por que isso que eu estou dizendo? Porque eu ainda não consigo entender como é que o governador Dória, alguém tão consciente das consequências todas, faz uma proposta como essa. Então ele cria um complicador, aí a POS faz todo um movimento, isso cria uma mídia espontânea gigantesca em torno do cidadão, que depois aparece e diz, olha, não vamos mais voltar, e vira, entendeu? E fica sempre essa última decisão dele como sendo algo razoável, e que não era. Então, não pode ser isso que o governador... Isso pode, será que isso não explica, ou uma articulação dessa não explicaria essa teimosia em voltar às aulas nesse momento pior dos momentos do Covid? Eu até acredito que sim, mas isso pega mal para ele, né? Porque, veja bem, é uma situação assim, desculpe, nós ainda não estamos no estado de guerra. Eu vou pegar 2 estados que estão em estado de guerra. Maranhão e Manaus. Posso falar assertivamente para vocês? Esses 2 estados voltaram às aulas durante a pandemia. Durante a pandemia. Isso a mídia não está falando. Mas tá? E aqui poderia estar da mesma forma se a gente não tem essa remitência, né? Então eu acho, ele pode tentar vender uma situação muito difícil, né, e criar e ser o redentor depois, né, uma coisa assim, olha como eu sou, né, mas isso é ruim eu acho que tem que ter responsabilidade e mostrar, não, eu sou responsável, né, vamos fazer, eu, por exemplo, você perguntar, ensino remoto ou virtual, entre garantir vidas, então tá bom que a criançada tem. Agora, não podemos, isso que é um detalhe, viu? Que a população precisa entender, que os profissionais da educação, que todos que estejam me ouvindo entendam. Nós estamos na 4ª revolução industrial. Não haveria que ter dificuldades com tecnologias, informação e comunicação na mão dos alunos. Porque foi isso que dificultou. Não foi o fato das aulas serem virtuais ou elas serem à distância. Não é isso. Era ruim? É igual a estar com o professor? Não é igual. Mas era o que era possível naquele momento. Todo mundo ia concordar com isso. Deputada, agradecer a sua gentileza em nos atender. A gente vai acompanhar esse movimento todo dos professores, que pode culminar com a greve, se o governador insistir. E, por hora, muito obrigado pelas suas informações e a gentileza de nos atender aí. Bom, eu agradeço toda a população de Matão, vocês que são sempre muito abertos aí para as diferentes posições, e dizer o seguinte, pedir para os pais, né? Não mande seu filho para as escolas. E para os alunos e estudantes, não vão para as escolas antes de termos controle da pandemia. Depois, tudo nós conversamos e resolvemos. Mas agora, a aprendizagem se recupera. Vidas não. Vidas não. Muito obrigado a senhora e um bom dia. Bom dia. Bom dia, deputada. Todo mundo aí, muito obrigada. Muito obrigado a senhora.